Êxodo 18, a partir do verso 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar as questões do povo. E as pessoas estavam em pé diante de Moisés, desde a manhã até o entardecer. O sogro de Moisés, observando todo o trabalho dele para atender todo o povo que o procurava, questionou: que é isso que fazes com o povo? E por que te assentas sozinho e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Replicou-lhe Moisés ao sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem uma questão, vem a mim, julgo entre um e outro e faço conhecer os mandamentos e as leis de Deus. O sogro de Moisés lhe sugeriu: não é bom o que fazes. Certamente em breve ficareis exaustos, tu e teu povo, porquanto esta tarefa é sobremodo pesada para ti. Não te será possível realizá-la sozinho. Agora, pois, escuta o conselho que te darei, para que Deus esteja contigo. Representa o povo diante de Deus e introduza as suas causas junto a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, faze-lhes conhecer o caminho a seguir e as atitudes que devem tomar. Mas escolhe do meio do povo homens capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabelece-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgarão o povo em todo o tempo. Toda causa mais complexa trarão a ti, mas para todas as questões menos difíceis, eles mesmos poderão encontrar a solução. Desse modo será mais leve para ti, pois esses líderes te ajudarão a dividir o trabalho e levar o peso diário da carga. Se assim fizeres, e se dessa maneira Deus te instruir, poderás então suportar as dificuldades e todo esse povo voltará para suas habitações satisfeitos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Espírito Santo, nós nos entregamos a Ti, a Tua palavra é a verdade, e que o Senhor nos instrua nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um texto muito conhecido, já falamos aqui algumas vezes, e essa é a porção da semana de estudo. E é importante sabermos o que está acontecendo por aqui. Há pouco tempo, um pouquinho atrás, se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que o povo de Israel estava lutando contra Amaleque. E a luta contra Amaleque foi aquele cenário onde, até nós temos a letra Shin como um exemplo, né? A letra Shin é aquela letra que tem na mezuzá, que representa Moisés com as mãos levantadas. E o que aconteceu? Moisés subiu numa colina, enquanto Josué com o seu exército batalhava contra Amaleque. E cada vez que subiu Ur e Arão com ele também. E cada vez que cansava os braços de Moisés, o povo começava a perecer lá embaixo e Josué perdia a guerra. Então ele levantava as mãos, o povo prevalecia, o povo de Israel, né? Prevalecia contra Amaleque. E toda essa circunstância que estava havendo ali, houve a necessidade das mãos de Moisés levantada e dos auxiliares de Moisés para que sustentasse as suas mãos. E Amaleque é um inimigo que o Senhor disse que haverá guerra de geração em geração contra Amaleque. Eu não quero falar aqui profundamente sobre Amaleque, mas Amaleque é um principado, é uma forma de ação maligna que vai estar sempre presente de geração para geração. E ano após ano, você vai ter que lutar contra esse povo que vai vir contra você. Você precisa entender que a nossa vida ela é feita de ciclos. Nós sempre pensamos na Bíblia como um livro de sabedoria, onde as pessoas tiram palavras diversas, temáticas para determinada situação. Mas, entretanto, o desejo de Deus é que nós venhamos conhecer ela como uma sequência de um ciclo de um ano. Toda a Bíblia ela pode ser estudada em um ano, e no ano que vem nós vamos estudar toda ela de novo, e todo ano sendo assim. Esse era o desejo de Deus ao entregar a sua Torá. Não que nós escolhêssemos alguns versos que trouxessem algum tema apenas. Então, quando nós entendemos uma sequência aqui, o que está acontecendo? Amaleque, ele é um principado maligno que ele ataca pelas costas, pela retaguarda. E os meses que nós estamos vivendo aqui, de novembro até agora, até em fevereiro, que nós estamos vivendo esses 3 meses que
que caracterizam o verão, o inverno espiritual, verão para nós aqui, né? O inverno espiritual é caracterizado por Amaleque. É o momento onde se atinge a paternidade, onde se atinge todas as questões de liderança, é o mês de quebra de aliança. Todos esses meses são caracterizados por isso. E isso é uma obra também de Amaleque, de trazer destruição e de atacar você nas costas. Quando tudo parece que você venceu, alguma situação você tinha que conseguir resolver isso aqui, resolver essa questão, seja uma questão no profissional, seja um negócio que você está fazendo, seja uma questão conjugal, seja uma questão de aliança entre pessoas que estão se organizando. De repente, nesse mês, nesses 3 meses, se manifesta uma traição de alguém vir e, por trás, ferir você, trair você e atacar você. E dá uma analisada na tua vida, para ver se todas as circunstâncias difíceis, de quebra de aliança, de abandono, de quebra de paternidade, de situações difíceis que você viveu, não foi num período de novembro até o final de fevereiro e início de março. O início de novembro até esse tempo. Observe isso para ver se não foi exatamente isso que aconteceu. E sabe o que acontece? É exatamente nesse período que os ataques estão aí. E por que nós perecemos? Porque nós desconhecemos a palavra do Senhor, ou nós não damos muita atenção para isso. Quando nós nos alinhamos aos tempos e épocas de Deus, nós entendemos que há necessidade de vigiar e guardar a retaguarda, diga amém. Só que nada disso pode ser feito sozinho. Eu estudei estratégia militar, apesar de não ter sido oficial do exército, porque há quem diga que o oficial estuda isso, eu nunca sei porque eu não fui oficial, mas o pessoal do Pelópolis estuda estratégia militar. E você tem que saber cobrir cada lugar. No avanço de um pelotão, e nós tínhamos constante treinamento para isso, até formações diferenciadas, um protege o ombro do outro, estão lado a lado, e a retaguarda também tem que ser observada, porque o ataque vem por todos os lados. E quando você perceber as 3 tribos que vigiam a retaguarda, são esses meses que nós estamos vivendo aqui. Então nós estamos debaixo de um ataque maligno para frustrar, para quebrar a aliança, para trair, para romper, para a orfandade se manifestar, para o abandono manifestar, para Amaleque tentar destruir você, porque o plano de Satanás é sempre matar, roubar e destruir. Mas também nós temos a cobertura. Você vai dizer assim, nós somos cobertos por Jesus. Não, estou falando de tempos e épocas. Tempos, meses, ciclos são consagrados. E o Senhor criou essa atmosfera para que nós venhamos a viver. Então esses tempos, eles precisam ser guardados e vigiados por isso. Se nós não entendemos isso, nós apanhamos de graça. E culpamos sempre alguém. Então, o que está acontecendo aqui? Nós precisamos entender que esse último texto que nós lemos, e agora entrando nesse aqui, eles recém tinham passado. Olha que coisa interessante. Vamos voltar mais um pouquinho ainda na outra porção de estudo. Israel tinha atravessado o Mar Vermelho. Pensa, você tem que analisar isso. A saída do Egito sempre vai ser uma perseguição. Israel estava no Egito, cativo, você sabe a história. Pesas saíram, aí de repente chegaram diante do Mar Vermelho, se desesperaram, começaram a chorar. Nós vamos morrer tudo aqui no deserto. Não tinha sepultura suficiente no Egito para que nós morrêssemos, agora nos traz para morrer no deserto. As murmurações do povo contra o líder Moisés. Daí Moisés disse assim, aquietai-vos, vocês vão ver o livramento. Os egípcios que vocês estão vindo agora, nunca mais vocês vão ver. Egípcio era o ataque maligno. Porque quando você foi tirado do Egito, e o povo de Israel fala a respeito de quem nós fomos tirados com mão poderosa. 10 pragas foram colocadas lá para mostrar que Deus destruiu os 10 inimigos dos impérios mais poderosos da terra, que simbolizam também ataques espirituais. Você foi tirado de lá e prevaleceu contra essas potestades malignas, diga amém. Você está entendendo? E daí quando chega diante do mar, aquilo que seria o impossível, o povo de Israel começa a tremer e dizer assim, poxa, por onde nós vamos passar? Agora algo que você não sabe, anota aí, porque isso aqui é estudo profundo. Você sempre aprendeu, né? E eu lembro que o profeta teve aqui na última vez, o profeta Arnon, e falou, não sei se foi aqui, eu tive na escola, que ele falou sobre que o mar foi aberto com o sopro das narinas de Deus, né? Foi aqui, né? Ok, muito legal isso. Uma curiosidade de atenção bíblica. Mas agora eu vou te dizer outra.
não foi um caminho. Foram 12 caminhos abertos. Para que cada tribo passasse a pé seco na sua direção. Porque sempre o que Deus faz na terra é 12. É sempre por 12 vias. Não foi um caminho aberto, como aparece nos filmes. Foram 12 caminhos abertos no meio do mar. E eles passaram, porque cada tribo tinha que vencer os principados, os tronos malignos, para mostrar que o Senhor tem poder sobre todas as coisas. O pastor complicou. Já era difícil o milagre, agora com 12 caminhos abertos, para 12 tribos passar, cada vez dificulta mais. Ou tu acha que o Deus que abre um mar não pode abrir 12 caminhos no meio? Queridos, isso é muito poderoso, porque quando nós entendemos que Ele está abrindo esses caminhos, Ele está trazendo vitória para nós em todas as esferas, e estamos falando de tempos, lembra que eu comecei falando de tempos aqui? Todas as esferas. Quantos meses há no ano? Deus decretou que a tua saída do Egito vai trazer vitória nos 12 anos do mês. Diga amém, faça alguma coisa, a palavra do Senhor. Pelo menos mostre que tu é crente, hein? Não é de qualquer jeito e não é da nossa forma. Então a vitória contra Amaleque vai fazer isso aí. Agora o que acontece? Tem uma tribo especializada em guerra que está com Josué lutando. E agora voltamos para a porção de hoje. E Moisés levanta as mãos, prevalece o povo, vence Amaleque. Ele diz assim, ele vai ser derrotado. Venceu, mas haverá guerra contra Amaleque de geração em geração. O intento do maligno é sempre avançar. E ele não vai desistir. Você precisa compreender isso, que Satanás não brinca de ser diabo. Apesar de que muitos brincam de ser crente. Caiu alguma coisa ali? Então Satanás não brinca. E você precisa estar muito atento no que está vivendo. O que tem a ver agora essa próxima ideia? Deus trabalhou com 12 tribos para trazer uma manifestação do céu para a terra. Deus também precisa trabalhar na sua vida, não individualmente, para que você consiga ter vitória nos seus grandes desafios. Pobre homem que acha que sozinho consegue vencer alguma coisa. Diz a palavra do Senhor lá em Eclesiastes, é melhor serem 2 do que 1. Então você precisa entender que sempre tem que estar acompanhado de alguém. E que o Senhor quer mover você para um grande avanço dentro das coisas principais. Só que existe um pensamento que nós desconhecemos devido ao nosso distanciamento histórico, social e teológico de Israel. Esse distanciamento nos faz pensar de forma sectária, de uma forma cheia de separações. E nós não conseguimos entender como é que Israel pensa. E nós precisamos entender que a mente de Israel é a mente de Cristo. Diga amém, por favor. E você tem que aprender uma cultura do reino. Nós falamos sobre reino aqui, e o reino não é o que muitos estão pensando, não, queridos. O reino tem um rei que é Yeshua. Nós temos que conhecer os códigos que ele trabalha, e nesses códigos nós temos que avançar. O reino não é institucional. O reino parte de Sião. E se não vier de Sião, é império. Tudo que não vem de Sião não é reino, é império. Pode até ser construído, mas vai ser destruído por Yeshua HaMashiach. Então a nossa mentalidade não pode vir de outro lugar a não ser da mentalidade de Sião. E o que acontece aqui? Agora começa um problema. Houve batalhas, já vencemos o inimigo, e aprenda algo. Sempre Satanás vai querer atingir alguma esfera. Não conseguiu matar no deserto? Tentou na batalha com Amaleque. Não conseguiu matar na batalha? Houve vitória? Ele vai tentar na outra estratégia, nas ocupações do dia a dia. A função sacerdotal é clara na vida de Moisés. E o cuidado do povo era necessário. Só que a estratégia estava errada. Vamos voltar para o texto aqui para mim ler com vocês aqui de novo. Pode colocar, por favor. A partir do 17. O sogro de Moisés sugeriu: não é bom o que fazes.
Certamente em breve ficareis exaustos, tu e teu povo, porquanto essa tarefa é sobremodo pesado para ti. Não te será possível realizá-la sozinho. Segura aí nesse versículo. Não será possível realizar sozinho. É pesado demais para ti. O povo ficava da manhã até o pôr do sol, sentado aconselhando o povo, e o povo numa fila para atender suas demandas. Aí se desmistifica, aqui mesmo, no início da história de Israel, se quebra o princípio do pensamento pastoral, aonde alguém fica sentado para resolver os problemas de todo mundo. Não vai dar certo, queridos. Vão tudo morrer. Vai morrer esgotado o líder e vai morrer o povo. Porque você acha que numa fila diária era possível atender todo mundo? Imagina você ficar o dia inteiro de pé numa fila esperando para ser atendido. Quando chega pertinho, encerrou. Qualquer semelhança não é mera coincidência, a gente vê nos sistemas aí fora, né? No nosso país. Que você fica numa fila, quando chega lá na tua vez, não vai dar mais, acabou a ficha, acabou o sistema. Não estão fechando o caixa. Então, para quem é um bom brasileiro, sabe como é que funciona uma grande fila, onde você fica às vezes fora de um atendimento. E eu já vi isso acontecer em diversos lugares. E as pessoas não ficam felizes. Eu já vi gente surtar em filas. Imagina um povo com tanta necessidade e tendo que as causas eram julgadas por situações. Entre o próprio povo haveria uma guerra, além do estresse. Então, para que a gente possa avançar, nós temos que entender que a missão que nos é dada, seja onde for, ela precisa de pessoas que trabalhem junto. Diga amém. A igreja do Senhor Jesus é um lugar de manifestação do poder de Deus. É um lugar de instrução. É um lugar de conhecimento e de avanço. Todas essas coisas são certas. Mas nunca será um lugar de isolamento. Podia ter um amém teu, né? Nunca será um lugar de isolamento. Você não está sozinho. Aprenda isso. Só que ninguém vai adivinhar a tua necessidade. As demandas precisam ser trazidas. O problema é que as pessoas entram no ostracismo, guardadas em si mesmo, pelo seu próprio ego. Elas se fecham. Ostracismo, ostra, né? Fechadinha ali. E acha que vai fazer uma pérola. Tu não sabe, né, que a pérola é feita pela tua ferida, né? Todo mundo quer pérola para usar, né? Acha a coisa mais linda. Mas ninguém lembra que o ostracismo produz dor. E dor gera uma ferida. E a pérola é a defesa da ostra contra algo estranho que entrou ali dentro e feriu ela. Todo mundo quer pérola, mas ninguém quer passar o sofrimento de gerar. Mas o ostracismo não é positivo nesse aspecto que eu estou falando. Quando você se fecha e não trabalha com alguém, você só vai conseguir produzir coisas com dores. E é bom produzir coisas com dores? É bom. Você pelo menos produziu. O ruim é ser improdutivo. Se você está produzindo algo com dores, é bom, pelo menos está produzindo. O ruim é ser improdutivo. Entretanto, é a vontade de Deus que você produza coisas com dores? Sim ou não? Não. Já teve um que veio aqui e produziu tudo com dores. Isaías 53, é só ler, você vai aprender. E diz a palavra do Senhor: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Tu quer sofrer para quê? Você está sofrendo e fazendo as coisas com dores sozinhos, porque você está escolhendo. Talvez isso valide você, talvez isso te dê um pensamento de ser mais espiritual, mas não é. Você está sendo enganado e você está sendo separado para a tua destruição. Todo aquele que tenta lutar sozinho pelas suas coisas e não busca ajuda está cavando a própria cova. Vai morrer. Então não se isole. Queridos, é impossível que alguém saiba 24 horas a respeito das tuas dores. Por isso, uma vida espiritual precisa ser condicionada a você se colocar diante de Deus e Ele sondar o teu coração e trazer cura para você. Entretanto, quando estiver muito difícil, não esteja sozinho. Esteja cercado de pessoas. E aqui a gente começa a perceber
que é o papel da igreja. A igreja sendo corpo, onde nós somos interdependentes, membros uns dos outros. Nós precisamos conhecer. E quando você estiver aqui, você tem que congregar com um propósito de avanço, um propósito de organização. Mas voltamos aqui para o que estava acontecendo. Não será possível realizar sozinho. Agora põe o próximo versículo. Representa o povo diante de ti, introduz suas causas. Próximo versículo, quero chegar direto na dica que ele dá, o 20. Então pega pessoas, primeira coisa aqui, ó, pega pessoas, escolhe pessoas, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes conhecer o caminho a seguir, e as atitudes que devem tomar. Isso aqui se chama, sabe o quê? Treinamento. Ensina-lhes os estatutos, ensina-lhes as leis, faz-lhes conhecer o caminho que eles devem seguir, e as atitudes que devem tomar. Ninguém está falando aqui de ser religioso. Ninguém está falando de ser melhor que o outro, mas está falando em dizer assim, ó, ei, você precisa saber o que Deus fala a esse respeito, e aí você tem que ser ensinado. Aí quando tu souber isso, tu vai ser tão bom para você, que você pode ensinar a outros. A grande falha na nossa época como igreja, é todo mundo quer ensinar sem aprender. Todo mundo quer uma posição em cima de um púlpito, ou na frente de uma célula, e depois da pandemia ninguém fala mais em célula. Todo mundo quer chegar e crescer rápido, sem aprender o que precisa ser feito. E a grande questão é que a nossa liderança ela está fadada a um fracasso se ela não mudar o pensamento. Toda a liderança da igreja brasileira está fadada ao fracasso se não mudar o pensamento. Eu já explico o que isso quer dizer. Porque todas as pessoas querem liderar para si mesmo e nunca para o coletivo. Estou falando aqui várias vezes que não é sozinho, que é um povo. Em 40 anos, no deserto, quantas vezes mudou o líder? Sempre foi Moisés. Por quê? Moisés era centralizador, né? Moisés era centralizador. Moisés tinha medo de uma sucessão, porque se ele treinasse alguém, ele ia perder o posto de Moisés. É isso? Está vendo como o nosso pensamento está errado? Nós queremos múltiplos líderes que nos tragam admiração e nós não queremos nos submeter a um processo por longos anos debaixo do mesmo cajado. É mais fácil ficar quicando, porque eu nunca crio vínculo nem aliança com ninguém. Os ataques vêm durante esses meses que nós estamos falando. E nós somos varridos da casa do Senhor por causa de questões espirituais. Então nós precisamos entender que há aqui um treinamento específico. Separa esse povo e treina eles. Agora vai próximo. Mas escolhem do meio do povo homens capazes. Qual é que foi a palavra de ontem, adolescentes? Capacitação. Capacitação. Tem gente querendo ser útil na vida, mas não se capacita em nada. Não vai ser. Ninguém quer um peso para carregar. Eu selecionei para ser leve. Tá? Você viu que demorou aqui, né? O que veio na minha mente foi outro. Você quer um capacitado. Se capacite para fazer o que você quer fazer. Não é pelo dom que você recebeu. O dom é um presente de Deus que te habilita a estar diante dele com a capacitação celestial. Você sabia que a salvação é um dom? Quem sabia que a salvação é dom, levanta a mão. Não é pegadinha, levanta a mão aí. Quem não sabia, então só 2 levantaram a mão. Quem não sabia que salvação era um dom, levanta a mão agora. Quem levanta bem alto, quem não sabia. Como tu não sabia, meu irmão? Eu estou falando isso aqui desde que eu cheguei em Girá. Efésios 2:8. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, ainda obrigado por mostrar ali, ó. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus. A salvação é o quê? Fala mais alto. A salvação é o quê? Não, tu não está falando ainda, tu não está acreditando. Tu está querendo ler a Bíblia 10 vezes para entender, porque não pode ser dom. Como é que vai ser salvação dom? Eu tenho que merecer essa coisa. O que é a salvação?
Dom de Deus. Pronto, vai o próximo versículo só para te lembrar. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Tu não pode fazer nada, é dom. Certo? Então, o maior dom que tu recebeu, sabe qual foi? Salvação. O meu dom, sou salvo? O meu dom é ser salvo. E tá bom isso aí? Procura aí para mim, desenvolvei a vossa, acho que é Judas, eu não me lembro agora, que me veio agora, obrigado Espírito Santo pelo versículo na cabeça. Desenvolvei a vossa salvação. Vamos ver se tu achar onde é que é aí. Se não é Judas, está perto. Está na Bíblia. Deixa eu só falar com você aqui. Achou aí, Vini? Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor? Hã? Eu disse que era Filipenses. Fica dizendo que é Judas. Perdão, eu errei. Judas fala sobre a salvação, que recebemos tudo a fé. Sendo assim, meus amados, como sempre obedeceste, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocar em prática a vossa salvação. Não, eu quero a versão que diz desenvolvei. Tá? Coloca lá então. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Se a salvação é um dom, um presente, por que tu tem que desenvolver? Tcharará. Isso quer dizer que todo dom de Deus precisa ser desenvolvido. Porque se você não desenvolver o seu dom, se você não se capacitar nele, não adianta nada. Mas até a salvação? Claro. Porque dizer sim para Jesus, você foi salvo. Mas você acha que o diabo vai ficar olhando para você assim, mas que maravilha esse crente. Está salvinho agora. Não, ele vai vir com tudo. E toda a brecha que tu tiver na tua vida, que tu deixou e não consertou, ele vai usar aquilo para destruir você. E você vai dizer assim, mas eu já sou salvo, como é que eu estou passando por essas coisas? Porque salvação precisa ser desenvolvida. O desenvolver da sua salvação é deixar que Deus limpe toda a sua vida e tire tudo aquilo de atraso que teve na tua história. Você teve 30 anos longe do Senhor, chega aqui, num ato você encontra Jesus e você sabe que Ele vem na sua vida. Mas como é que tu vai tirar o entrave de todos esses anos? Você tem que renunciar, você tem que desejar, você tem que aplicar o sangue de Jesus em tudo isso aí. Porque senão Ele sempre vai ter, nos meses do ano, um principado, um trono maligno, para largar frequências, para ativar aquilo que você não organizou na tua vida, para te destruir. Aí você está lá achando que está prontinho já, e aí chega lá no mês de novembro, como diz o gaúcho, vem o talagaço. É traição, é quebra de aliança, é um monte de coisa assim, mas não é possível. Por que isso se repete? Ou porque você desconhece os tempos e as épocas, ou porque você não desenvolveu a salvação, ou não desenvolveu o dom, porque você achou que Deus tem que fazer tudo para você. Você é o escolhidinho de Jesus, que agora está tudo bem, eu cruzo meu bracinho e deixa a vida me levar. Vida leva eu, como diz... Não, isso não é cântico, né? Eu acho que é de outro lugar essa musiquinha. E aí você não vai conseguir. O que está acontecendo aqui? Volta lá para o nosso texto de Êxodo 18. Procura dentro do povo homens capazes, se capacite para fazer algo. O que você quer fazer? Talvez não seja nem o teu propósito, nem o teu chamado específico, nem aquilo que Deus colocou exatamente para você. Mas se capacite em alguma coisa e comece a fazer. Só vai achar seu propósito quem está fazendo alguma coisa. Você não encontra seu propósito parado. Se você está sempre parado, esperando que um anjo venha dizer assim, não, é isso que eu digo é Deus. Eu nem sei como é que o anjo vai falar, né? Mas que o anjo chega e diga assim, ei, vim aqui só para dizer que o teu propósito é esse, não vai acontecer. Desenvolva, faça alguma coisa, se capacite em algo. Tementes a Deus, tem que temer a Deus, tem que ser temente a Deus. Temente a Deus não é ter medo de Deus, é estar na presença. Eu falei aqui numa pregação o que era temor de Deus, é estar diante dele. Temer é poder estar capacitado para estar diante dele. Então, temente a Deus, alguém que seja pronto para estar diante de Deus. Ei, querido, você tem que ter um entendimento disso. Nosso Deus é fogo consumidor. Não brinque com ele, não.
Essa respiração que tem aí é o nome de Deus que tu diz cada vez que respira. Tu nem sabe disso. É só, por isso que ele diz, não use meu nome em vão, não viva de qualquer jeito. Não é fato de falar somente o nome dele, que é santo. Mas se a tua vida, tu está respirando aí à toa, em qualquer momento, basta o fôlego parar. E acabou. Tu não precisa nem se acidentar, tu não precisa nem ter um câncer, tu não precisa nem infartar, tu não precisa fazer nada. É só o último suspiro e acabou. Então, nós temos que viver uma vida com o propósito de Deus, ou se capacitando e temendo a Ele todo o tempo. Dignos de confiança, pessoas dignas de confiança, que possam ser confiadas. Não, olha, agora aprenda algo aqui. Não pode ser qualquer um, não pode ser. Ah, mas eu gosto dele, ele é tão útil, ele é tão disposto. Não basta a disposição, tem que ser capaz, tem que ser temente a Deus. Ah, eu quero muito pregar aqui em cima, é capaz? Tem capacidade para estar aqui em cima? Então tem que ser capaz, tem que ser temente a Deus e tem que ser digno de confiança. Porque tem pessoas que eu já coloquei aqui, também já falei nisso, que não são dignas de confiança. Na primeira oportunidade que tinham, queriam passar a perna no pastor, queriam tomar um lugar aqui, e já fizeram isso várias vezes. E vão continuar fazendo. Só que uma coisa é certa, ninguém pode tirar aquilo que não fui eu que me dei. O único que pode tirar o status, não é nem status, pode tirar o lugar onde eu fui colocado, é quem me colocou lá. Pronto. Ninguém pode tirar o lugar onde Deus me colocou. Só Deus. A mesma coisa com você, diga amém, por favor. Ninguém pode tirar. Se é Deus que te colocou, ninguém tira. Então acontece que as pessoas se posicionam de uma forma errada. E daí quando chegam aqui, elas fazem aliança, dizem que amam, mandam presentes, te dão um beijo no rosto e te chamam às vezes de pai. Isso já aconteceu aqui. E na primeira situação, não espera nem chegar o mês de fevereiro, o mês de janeiro, nas costas. E sempre vai ser assim. Então veja quem são as pessoas que estão andando com você. E não é para ficar assustado, porque se alguém ficasse decepcionado, achando que, meu Deus do céu, a profissão pastor não existe. Porque, queridos, com certeza, em qualquer área que eu fosse trabalhar, eu ia ser bem mais bem sucedido, mais bem sucedido do que sendo financeiramente falando, como profissão, do que sendo um pastor. Então não é esse o princípio. O princípio é entender o que Deus nos mandou fazer e ter temor de Deus. Inimigos de ganho desonesto. Inimigos de ganho desonesto. Quando tiver essas características, aí você pode começar a trabalhar alguém para estar num determinado lugar. Agora minha pergunta, você é uma dessas pessoas? Não responda, pense. Você é uma dessas pessoas? Ou na hora que você chegasse aqui, vamos usar o exemplo do púlpito, que isso aqui é a coisa menos importante, porque pregar aqui em cima é a coisa mais fácil que tem. Eu quero ver lá fora. O púlpito mais importante é quando tu desce daqui, lá dentro da tua casa. Quero saber o que tua esposa fala de você, homem. Quero saber o que teu esposo fala de você, mulher. Quero saber o que os teus filhos dizem de você, homem e mulher. Isso sim, é o púlpito da vida que você tem que ser. Perfeito. Como as pessoas dizem, como que o teu chefe olha você? Seria possível fazer uma varredura e dizer assim, e trazer relatórios de como você é? Como é a sua ficha quando você puxa? No quartel eles diziam nada deve, né? Que a gente tinha que fazer uma ficha lá para saber que nada devia no quartel, para poder sair de lá. E para entrar também. Isso há 25 anos atrás, né? Hoje em dia eu não conheço o exército. Como é você? Então nós precisamos trabalhar com coisas mais excelentes. Escolhe do meio do povo homens capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança, inimigos de ganhos honestos. Também vale para a mulher, tá? Estabelece-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Quantas rebeliões houve
em 40 anos de liderança de Moisés? Você sabe? Quantas rebeliões houve? 2. Miriam e Corá. Miriam ficou leprosa por 7 dias, fora do arraial. E Arão intercedeu para que ela pudesse ser curada. Corá, a terra se abriu e até a 4ª geração foi engolido vivo, levado vivo ao mundo dos mortos, por se rebelar contra a liderança de Moisés. As únicas 2. Mas que depois da decorar, ninguém teve mais coragem de se rebelar. Até a 4ª geração. Não tinha problema nenhum. Aí quando as pessoas começam a falar, não existe mais maldição hereditária, pastor. Eu disse, não existe porque tu não lê a Bíblia. O que ele disse lá em Ezequiel, que nunca mais dirá o ditado em Israel: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, a alma que pecar, essa morrerá. Ele está falando exatamente assim: cada um vai pagar pelo que fez. Mas a iniquidade dos filhos, dos pais nos filhos, será visitada até a 4ª geração. Não mudou nada. O que acontece é que se isso tivesse se aplicado no período que aconteceu a revolta de Corá, o que ia acontecer? Ia morrer Corá. Ia ser tragado ele vivo, ia ter ficado a 1ª, a 2ª, a 3ª e a 4ª geração iam ter ficado vivos. Só que a iniquidade dele ia continuar neles, até que ele se arrependesse e pedisse perdão. O que acontecia antes de Deus dar essa palavra é que por causa da iniquidade do pai, até a 4ª geração morria. Morria na hora, era fulminado. Puf. Ele disse, nunca mais vai se dizer esse ditado. Eu não vou. Agora a alma que pecar vai morrer. Não mais a sua descendência. Mas a iniquidade será visitada neles se eles não decidirem romper com isso. Viu como a Bíblia faz bem, né? Estudar a Bíblia deixa a gente tão seguro. Está seguro aí? Amém? Não, estou falando sério, não estou debochando, estou falando sério. Tem que estar seguro, porque você não vai pagar mais pelos pecados dos seus antepassados, diga amém. Mas vai ter que resolver, diga um amém mais forte. Você não paga por eles, mas você resolve. Para de dizer, é culpa da mãe, culpa do meu pai, culpa de... sempre culpando os outros. E quando você vai ser homem ou mulher suficiente para dizer assim, decidi encerrar. Chega de carregar nos ombros aquilo que não me pertence. Muda. E rompe. E viva feliz e livre. Deus está cheio de planos para te entregar na mão. Cheio de potencialidades para desenvolver. Os dons que Ele te deu, sabe por que você não desenvolve? Porque primeiro você achava que não tinha nenhum, mas você já tem. Você sabia que os teus dons já foram dados no momento em que você foi salvo? Que você creu? Aí quando falam, e por que tem que escolher os melhores dons? Ele está falando, escolha os melhores para desenvolver. O que é melhor, conforme o teu propósito? Desenvolva-os. E aí quando pergunta, qual é o dom que você tem? Salvação, agora aprendi salvação. E sabe por que você não sabe qual é o teu dom? Porque você não desenvolve nenhum. Você está sempre esperando que um anjo venha com um potinho dourado e te entregue o teu dom. Tem que ser uma voz angelical. Não vai acontecer. Desenvolva e o Senhor vai te capacitar cada vez mais. E vai ampliar. Sempre assim. Ai, Jesus, olha só. Eles julgarão o povo em todo o tempo. Toda causa mais complexa trarão a ti. Mas para as questões menos difíceis, eles mesmos poderão encontrar a solução. Eles o que mesmo que está escrito ali? Lê para mim a primeira parte. Eles? Fala mais alto, só a próxima palavra. Eles o quê? Julgarão. Mais alto. Julgarão. Sabe por que a igreja está do jeito que está? Eu já preguei esses dias aqui. É só olhar lá, está gravado lá, está no canal. Porque a igreja fica dizendo assim, como é que é a frasezinha sobre... Ame mais, julgue menos. Ai, meu Deus. Que Bíblia esse povo está lendo. A Bíblia da internet. Sabe qual é a Bíblia que o povo lê hoje em dia? A Bíblia dos influencers. Que não leem Bíblia. Que escutam não sei quem falando não sei da onde. Escuta, o pessoal, os influencers. Você acha que esse povo que vive o tempo inteiro na internet influenciando? Esses aí que estão bombando. Seja ele gospel ou não. Você acha que ele tem tempo para parar e ler Bíblia? Meu irmão,
Eles pegam um videozinho lá de 5 minutos de alguém que falou, coloca em velocidade 2, escuta e já sai ensinando. E daí sabe o que é mais triste? Não é o influencer. O mais triste é o povo que continua com cabeça de ovelha. Vai de atrás. E não aprende a ser discípulo. Porque discípulo olha assim, meu Deus, o que está falando ali? Ó? Misericórdia, Jesus. Tem misericórdia desse povo. Eu conheço o princípio, eu leio a palavra, eu entendo. Eu fui preparado para toda boa obra. Você não segue. Quem segue comando aleatório e tem comportamento de manada é quem não tem intimidade com o Senhor. Você tem intimidade com o Senhor? O teu aumento ficou em dúvida agora. Então, vai. Então esse povo tem que resolver a situação, tem que julgar o povo. Você tem que estar apto para julgar as questões do povo. Não julgar as pessoas. O que Jesus condenou, já falei aqui, vou relembrar. Jesus condenou o falso julgamento. As pessoas que julgavam de forma errônea, por bases de mentira, que manipulavam coisas que não existiram. Esse Jesus abominou. Mas agora julgar questões, você vem com um problema aqui. E por que eu que tenho que resolver o teu problema? Olha ao redor aí, olha esse povo. Olha aí, dá uma olhadinha assim, quem está do teu lado. Está com vergonha de olhar, né? Porque tu está com medo de dizer assim, é tu que vai resolver meu problema. Eu tenho que resolver todo mundo, mas tu não pode resolver o teu irmão? Olha que povo lindo. Olha que coisa linda, o corpo de Cristo é isso. Você ajuda um ao outro. Aleluia, essa palavra de Deus, eu estou precisando de tantos mil. Não estou falando de dinheiro, querido. Mas se tu quiser ajudar também, passa o Pix depois. Tá valendo. Então olha só, você pode ajudar um irmão. Às vezes a coisa é simples. É uma dúvida, simples. Mas para que você possa ajudá-lo, você tem que ser capacitado. Amém? A palavra de hoje, ela está falando exatamente isso. Vai ficar mais leve para ti, pois esses líderes te ajudarão a dividir o trabalho e levar o peso diário da carga. Tem um peso diário da carga e nós precisamos avançar. Sabe o que acontece, que eu estava falando da mentalidade judaica, qual é que é? Em todo o tempo do deserto, na peregrinação, só apareceu o nome Moisés, ninguém ficou com problema nisso. E quando falo isso, não estou dizendo que tem que aparecer o nome Agnaldo. Longe disso, o nome que tem que aparecer é o nome de Yeshua HaMashiach. É Ele que é o Senhor. Amém? Mas Ele vai usar pessoas. Sabe por que a gente começa a trabalhar? Nós estamos para formar um grupo para atender. Não sei se você já sabe, mas a nossa igreja é um centro de treinamento para as nações. Diga amém. Pessoas virão de todos os lugares para ser treinado aqui. Vai ter pessoas sendo treinadas em espanhol, vai ter pessoas sendo treinadas em inglês e pessoas sendo treinadas em português. E vão vir pessoas aqui que não vão falar em português nenhuma palavra. E vão estar vindo aqui. Vai vir gente ministrar aqui que vai falar em inglês com intérprete, para você entender. Vai ter gente falando em espanhol aqui também, vai ser assim. Te acostume, já começa a escutar música em espanhol, música em inglês, para te pelo menos não se assustar com as palavras, porque vai acontecer isso. Diga amém. Eu não estou te sugerindo, eu estou te falando de uma realidade próxima, rápida que vai acontecer. E as pessoas vão ser treinadas assim. Pastor, nós vamos ter curso de inglês nessa igreja aqui. Vai ter curso de espanhol nessa igreja também. E sabe quando você vai pagar? Nada. É que tu duvidou, por isso não deu nem glória a Deus. Porque tu duvida. Mas é melhor tu ir ali na esquina e pagar. Muito caro por isso, né? Então vai lá e paga. Paga um dinheirão. E deixa de ser abençoado. Mas vem aqui e vai ter que trabalhar igual. Viu como a gente é? A gente não sabe nem receber. Vou repensar agora, eu acho que tu quer pagar. Então tá bom. Nós vamos cobrar uma taxinha. Porque quando chegar os gringos aqui, os gringos fica muito, né? Quando chegar as nações aqui, como é que você vai receber? Vai ligar para mim? Ou vai saber pelo menos conduzir o pessoal para o banheiro? E aí? O pessoal precisa de um banheiro, tu não sabe, fala contigo. Capacitados para. Vai ter capacitação.
E você vai ter que vir se capacitar. Mas se você quiser. Porque se não for, volta lá para de novo o povo lá, como é que tem que ser a característica deles. Capazes, tementes a Deus, sejam dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Então o que vai acontecer? Nós temos que aprender que o que precisa crescer aqui, dentro da nossa igreja, tem que ser visto, é a glória de Deus, diga amém. Mas a glória de Deus se manifesta através de vida de homens e mulheres consagrados ao Senhor. Então pare de querer, sabe a melhor coisa que a gente pode fazer? É se unir num propósito só. Queridos, você está preparado para subir de nível? E quando falo nível, não é ser melhor que ninguém, mas simplesmente para ser confiado nas tuas mãos, aquilo que o Rei dos Reis espera que você faça. Você está preparado para isso? Você deseja isso no fundo do teu coração? Então eu vou te dar a dica básica aqui. Eu vou levantar os líderes para que possam cuidar e se preparar nisso. Dia 16, 17 e 18. É isso, né? 16, 17 e 18. Nós vamos ter um treinamento aqui sobre evangelismo profético. E depois, em março ou abril, antes de Pêssar, nós temos que ver a data ali também, nós teremos um treinamento sobre dons. Aí você nunca mais vai ter dúvidas sobre dons. Aqui. Então se prepare, se programe para isso. Meus queridos, deseje a capacitação. Procure pessoas capazes. Mas primeiro seja a pessoa capaz. E se você tiver esse mesmo pensamento e entender que Deus quer fazer de você, assim como fez com... Põe um versículo ali, por favor, de novo. Como fez com... O próximo, por favor. Com Moisés. O próximo ainda, 23. Se assim fizeres, e se dessa maneira Deus te instruir, poderás então suportar as dificuldades. Escuta isso. Se assim você fizer, e se Deus instruir, você vai poder suportar as dificuldades. E todo esse povo voltará para suas habitações satisfeito. Não é a melhor coisa para nós podermos ver? É que as pessoas que estão nos seguindo estão satisfeitas com aquilo que estão recebendo. Só que tem um processo. Eu acredito que você tem plena condição de tomar para si o encargo e multiplicar. Amém? Se coloque em pé, eu quero orar por você. Queridos, escolha o processo, faça parte disso e deseje ser treinado. Agora você aprendeu que os dons são desenvolvidos. Você precisa desenvolver. Feche os seus olhos, fale com o Senhor. Deixa Ele ministrar no teu coração. A palavra não é uma palavra de repreensão, é uma palavra de motivação. Mas não aquele motivacional, emocional. Na Bíblia, o termo bíblico é exortação. É um incentivo para que você faça da forma correta e inicie aquilo que Deus já colocou na tua mão. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua igreja. Todo dom perfeito e boa dádiva vem do alto. E nesse momento, Senhor, tem vidas aqui preciosas que estão diante do Senhor e que eu sei que o Senhor pode usar. O Senhor pode capacitar. Abre o nosso entendimento, Pai. Coloca uma sede por conhecimento da Tua palavra, prática da vida, por anseio de ver manifestar a Tua glória, pelo poder do Espírito Santo. Pai, que homens aqui venham fazer reuniões nessa igreja aqui, simplesmente para passar um tempo orando em línguas juntos. Que mulheres venham aqui para o mesmo processo. Que jovens venham aqui querendo mais de Ti para ver Tua glória. Senhor, ativa em nós aquilo que só o Teu Espírito Santo pode fazer. Dá paixão, dá fome para cada um. Para que nas suas casas também eles possam ter um tempo contigo. Pai, em nome de Jesus, muda o status quo dessa igreja, Pai. Nós não queremos ser assim. Nós queremos estar alinhados com os tempos do Senhor e fazer a Tua vontade. Pai, capacita com os Teus dons e move sobre a Tua igreja. Eu abençoo o Teu povo nessa noite, Senhor, para que eles possam avançar diante daquilo que é o propósito do coração do Senhor. Eu abençoo a vida deles, ó Deus, para que eles possam discernir entre o bem e o mal e que eles possam escolher servir ao Senhor em todo o tempo.
Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor, igreja.